Então vamos lá, gente. Mateus capítulo 3. Pega água para mim, por favor, Tia. Capítulo 4, na verdade. Obrigado. Capítulo 4. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até aí. Nós terminamos na outra reunião, na nossa outra aula, falando um pouquinho sobre isso. E nós falamos no domingo também sobre isso, basicamente. Oi? Mateus. Isso. Mateus. Então, gente, olha, nós falamos um pouco sobre ouvirmos a voz de Deus. Para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos primeiramente ser alguém, como nós falamos na outra aula. Se eu não tenho voz, se eu não sou uma pessoa, como a gente falou, se eu vivo em mentira, se eu me posiciono de forma mentirosa na minha vida, como eu vou ouvir a voz de Deus? Como eu responderei a essa voz? Exemplo. Eu sou uma pessoa magra. Como que eu vivo? Eu vivo comendo sanduíche, comendo macarrão, né? Eu vivo em casa, porque eu tenho esse benefício de ser, eu não faço tanto exercício físico, eu faço só um pouquinho, porque eu tenho esse benefício de ser uma pessoa magra. Percebe que minha vida inteira ela está articulada em cima dessa mentira que eu acabei de contar? Porque eu não sou uma pessoa magra, eu deveria comer outras coisas, comer alface, deveria fazer outras coisas. Mas como eu minto, eu assumo esse posicionamento de que eu sou uma pessoa magra. Se eu assumir isso, como as pessoas podem me ajudar? Como Deus pode falar comigo? Só através de porrada. Só. Eu vou correr, não dou conta. Aí ele me fala: Cássio, pensa. Mas pessoa magra corre, você não está correndo. O que é isso? Será que eu sou gordo? Tá, vamos lá. Aí aparece um concurso que tem um negócio de teste de aptidão física. Eu vou fazer abdominal, vou fazer aquelas barras, não consigo. E aí Deus fala, e com isso eu estou sofrendo percas, porque eu assumi uma mentira. E aí Deus fala: você não acha que você está gordo? E aí? Então, para que eu possa ouvir a voz de Deus e responder a isso de verdade, eu preciso ser sincero. E não é, como a gente estava falando na reunião de domingo, não é apenas com Deus, mas eu preciso ser uma pessoa sincera no meu viver.
resumindo o que a gente falou tudo no domingo, sobre amar mais o pai ou a mãe, amar outras pessoas, amar alguma coisa, mais do que a Jesus, significa isso. Olha, eu não posso desrespeitar a Deus em nome de respeitar alguém. É simples assim. Percebe que lá ele quebra até o princípio de autoridade e fala, olha, se você amar mais sua mãe ou seu pai do que a mim, você não é digno de mim? Percebe que nem pai e mãe está no nível de você desrespeitar a Deus em nome de respeitar seu pai e sua mãe? É simples assim. Por quê? Nós acreditamos que podemos mentir, e aí vai para uma série de coisas, mas nós acreditamos que podemos mentir e podemos nos posicionar. Não, mas eu estou fazendo aqui, mas é porque eu tenho que respeitar tal coisa. Nossa, eu tenho que fazer tal coisa. Não, nós devemos respeitar a Deus. Ah, mas meu filho vai ficar gritando. Respeite a Deus. Ah, mas meu pai vai ficar com raiva de mim. Respeite a Deus. Ah, mas respeite a Deus. Faça conforme Deus mandou. Saiba como Ele disse para fazer e faça como Ele disse para fazer. Assim nós poderemos ouvir a voz de Deus. Por quê? Gente, se eu me posiciono, eu sou magro, acabou. Se eu chego aqui e pergunto, Pastora Marta, quem é você? Quem é a senhora? Ah, eu sou uma pastora, eu gosto muito das pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa que começa a falar uma série de coisas, mas omitindo as verdades profundas que existem nela. Quando eu começo a fazer isso, eu estou mentindo. Aí Deus está falando? Deus não está falando nada. Você está omitindo quem você é. Acaso quem é você? Ah, eu sou um tocador de violão, eu toco na igreja. Sou quem, né? Assim, na verdade, esse assunto é muito maior do que isso, porque o que você é, qual é a sua constituição, não é o que você faz. O que você é, quem você é. Ah, eu sou um cara que droga, uma pessoa gordinha. Eu sou uma pessoa que inveja. Eu sou uma pessoa que gosto de algumas pessoas. Percebe? Então você está dizendo quem você é. E aí você se relaciona com Deus, você fala com Deus. Sabe? Se nós não temos nem a nossa própria voz, tudo que eu falo é fruto do que eu aprendi na televisão, não sei aonde, a minha autoimagem. Eu vou falar esse negócio de autoimagem. Observe isso, autoimagem não tem nada a ver com você. Quando a pessoa me diz assim, Cássio, a gente tem que melhorar a sua autoimagem. O que ele está dizendo? Precisamos melhorar a sua imagem para as pessoas, não é melhorar a sua autoimagem. Percebe? Então, quando nós nos posicionamos e nós acreditamos na nossa autoimagem, né? Eu olho aqui, os irmãos estão aqui me ouvindo falar, eu penso, rapaz, eu falei um negócio agora, que negócio fantástico, eu sou inteligente pra caramba, viu? Eu estou negando quem eu sou de verdade e estou me aderindo a uma espécie de autoimagem do que as pessoas pensam de mim. Mas tudo isso a gente vai estudar de forma profunda daqui uns 2, 3 anos. O cara pedante, né? Esse cara está jurando, né? Então, vamos continuar. Vamos aqui então. Gente, isso aqui é a tentação que o diabo traz para nós, olha. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus ficou 40 dias jejuando. Ele estava com vontade de comer, né? E ele fala, olha, faça essas pedras se tornem pães. E Jesus fala assim, olha, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quantas vezes nós somos tentados da mesma forma que o diabo tentou a Jesus? E muitas vezes nós caímos. Tentados com as coisas mais elementares. Como a beleza, eu queria ser magro, mas Jesus não me faz ser magro. Como
a comida, como o carro X, como essas coisas que são para nós, vamos dizer assim, relativamente básicas, né? E ele fala, olha, não é disso que vive o homem, não é só disso que vive, mas tem coisa mais elevada que é isso, a palavra de Deus. Continuando. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito. Jesus sabia o que estava escrito, para poder contrapor o que o diabo estava dizendo, que é de Deus. O que o diabo está dizendo é de Deus aqui? Deus que falou essas coisas? Sim. Não é? Deus que disse essas coisas. E o diabo usa as coisas de Deus para te dobrar. Aqui, se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. Aqui está falando sobre nós termos poder, sobre nós fazermos o que nós quisermos, sei lá, pela fé, né? Eu vou fazer isso pela fé, eu preciso de tal coisa. O diabo vai nos tentar com respeito a isso. E aí, nós precisamos saber, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, ou qualquer área que ele traga para tentar nos enganar. Então, isso aqui está relacionado a poder. Se a gente for estudar isso aqui mais a fundo, nós vamos estudar muita coisa. Isso, exatamente. E pular, justamente. E aí, ele perderia, exatamente isso. Ele perderia, lembra lá que nós falamos de ele ser perfeito, de Deus olhar para ele e ele ser perfeito, não ter pecado? Ele teria pecado, porque ele se mostra poderoso, ele atende a um pedido do ego dele, a um desafio. Ele atende a um desafio. Se ele atende a um desafio, significa que aquilo tocou o seu coração. Então, isso são exemplos. E aí a gente vai muitas coisas. Todas as vezes que os irmãos forem envolvidos, todas as vezes que os irmãos forem tentados com respeito a poder, a ter poder para fazer as coisas, ter poder para eliminar ou para fazer com que as pessoas façam as coisas, está tentado nesse nível aqui. Nas nossas avaliações, o prazer de muitos professores eles se sentem tentados a mostrarem a sua supercapacidade. Então ele faz as perguntas mais malucas, perguntas capciosas, perguntas difíceis, para que os seus alunos o reconheçam como uma pessoa, caraca, bicho, esse professor é do balacobaco mesmo, esse cara, e usam, o que é isso? Eu estou sendo tentado a ser poderoso, a que vocês me vejam como uma pessoa, ou vejam esse professor como uma pessoa. Quando eu faço a Laura fazer uma coisa, Dona Maria outra, o Sr. Pedro outra coisa, isso eu demonstro meu poder. Então, essa aula aqui não é para demonstração do poder do Acácio, da Clarice. Olha o poder que esses pessoal têm de direcionar a nossa vida. Olha que coisa boa, porque são poderosos. Não tem esse intuito, de jeito nenhum. Então, a gente pensa, às vezes, que é assim que a aula aqui vai acontecer. A aula que vai acontecer aqui é totalmente diferente da aula que os irmãos veem fora daqui. Que todos os irmãos já estudaram. A gente está fazendo essas avaliações só para a gente ter um controle mesmo, sabe? Porque o intuito é que viva, o intuito é que faça. Isso aqui é uma espécie de seminário. Semear, não é? A gente está semeando, como a gente estava conversando com Estrudia. Estou semeando, estamos semeando. Os irmãos também têm que semear. Agora, o coração da Laura é terra, mais ou menos. Daqui uns 2 anos ele brota e
e começa a frutificar do que nós estamos falando hoje. Agora, já o da irmã Lúcia é terra fantástica. Ela já começa agora, ela não fica inquieta. Eu preciso frutificar com respeito a isso. Aí o da Dona Maria precisa de ser trabalhado, quebrado, amassado, jogar um calcário, fazer um negócio. Aí daqui uns 5, 10, 15 anos, aí começa a brotar. Aí Pedro vai dizer, se você não falecer antes, vai frutificar, vai dar certo. Se der tempo, exatamente. Então o nosso trabalho é o quê? Semear. Semear na vida das pessoas e esperar que Deus dê o crescimento dentro da sua ordem, como ele achar que deve ser. Então, gente, isso aqui não é para exercer poder. Todo pastor adora ser pastor e exercer um poder. Você faz, você vai... Pastor, eu posso ir no cinema? Não, não vai. Pastor, não, também não. Cinema. Que filme você vai ver? Ah, eu vou com a Joaninha. Não vai. Percebe que isso é poder? Poder é fazer com que outras pessoas façam o que você quer. Enfim, vamos seguindo aqui. Então, nosso intuito não é esse, em nome do Senhor Jesus. Aí talvez desanime alguns irmãos, porque talvez os irmãos queriam, no final, adquirirem um status ou um poder maior sobre os outros irmãos que já congregam aqui e pensam assim, nossa, agora eu terminei o curso, né? Então agora nós pertencemos a um grupo assim mais poderoso, mais elitizado. O intuito, irmãos, é que nós pertençamos a um grupo menos elitizado, mais consciente de si. Gente, lembra que a época que eu falei para os irmãos da minha constatação da burrice? Gente do céu, a cada dia eu constato mais essa burrice. Sabe, como que eu não estou vendo isso aqui, meu Deus do céu? Né? Aí eu e a Thaís, a gente estuda algumas coisas e tal. Aí ela fica falando, nossa, meu bem, mas nós é fraquinho demais. Sabe, nós somos fraquinhos. Sabe, aí você fala, vem, não, bicho, isso não estava aqui, isso não pode ser assim. E nossa, mas a gente é fraquinho demais. Nossa, mas a gente é de uma burrice, assim, sabe, pasmem, sabe. Então, esse é o intuito. O intuito é que quando nós terminarmos esse curso, os irmãos olhem para si e digam assim, meu Deus, como eu sou burro. Quando eu comecei, eu achava que eu era ignorante. Agora eu sou mais. Agora eu estou começando a ver alguma coisa sobre a palavra de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que as coisas estão acontecendo. Então, o processo é inverso. Continuando então. Gente, quanto mais você conhece, como Paulo disse, se você acha que sabe alguma coisa, é porque você não sabe como convém. Porque se você souber como convém, você vai ter a certeza que você não sabe aquela coisa que você está dizendo saber. E aí é outro assunto, a gente pode pensar em. Pronto. Verso 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos deste mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Com licença. Qual é a tentação aqui? Glórias do mundo. E os irmãos são atraídos? Nós somos atraídos pelas glórias do mundo? Nós queremos um carro tal, nós queremos que as pessoas nos olhem quando a gente parar, fulano chegou. Sabe? Nós queremos ter as casas, as fazendas, as coisas, tudo. Nós somos atraídos com isso? Inevitavelmente, se nós formos atraídos por essas coisas, nós nos prostraremos ao diabo. Sim. Você adora as coisas, você precisa prostrar ao diabo, senão ele não te dá. Então pensa, vamos lá. Família é coisa que Deus prioriza. Primeiro, primícia. Família é primícia para Deus.
Se eu deixo a família para ganhar mais dinheiro, o que eu estou fazendo? Abandonando o aspecto de Deus e me curvando ao sistema que o diabo decidiu fazer. Porque eu quero glória. Não é que eu quero, não é que eu precise, é porque eu quero. Não é que eu preciso, eu não preciso. Eu ganho R$1.000, mas se eu ganhar 3, eu vou ter o carro tal, e vou conseguir glórias deste mundo. E aí vai. Tudo que os irmãos pensarem vai ter que submeter. E a gente submete. E a gente rala. Não é? Eu quero estudar, vou fazer um curso superior. Aí você vai fazer um curso superior. Gente, é um rala tão grande com um monte de bobagem. É bobagem em cima de bobagem. Você se aproveita 10% do que tem lá, se aproveitar, e o resto é bobagem. Você aprende a parte técnica, né? A parte técnica, coloca o dedo aqui, aí você coloca. E o resto é um monte de coisa que você não vai lembrar depois, que você não está nem aí. Mas por que eu faço isso? Porque eu tenho que chegar em determinado lugar. Se é preciso, sei lá, faça, mas faça pelo menos consciente de que isso não vai te fazer uma pessoa elevada. Eu sou, nossa, agora eu sou. Não, pá. Falando de loucura, né? de engano, né? Que o diabo trabalha em nós. Gente, tantos professores, tantas pessoas que são extremamente técnicas, que entendem única e exclusivamente da sua área, e o resto é tudo preto em volta, não entende mais nada, a não ser aqueles pontos que ele está colocando. Que ele sabe, né? Então, gente, olha, glória do mundo. Teve um professor que fez um negócio, ele estava contando isso. Tem um negócio que chama livre docência. Livre docência. Como? Livre docência. Já ouviu falar, Vinícius, desse negócio? Você faz doutorado, depois você faz pós-doutorado e depois você faz livre docência. Ninguém nunca ouviu falar desse título. Esse título só é válido dentro de universidades e se você tiver num nível, sei lá que nível que tiver. E aí o cara escreve um trabalho de mais de 1000 páginas apenas para ser valorizado por 3 ou 4 pessoas, para receber essa glória, essa honra. Como que é isso? O filho, ele falando, né? O nome dele é Clóvis. O filho dele perguntou para ele assim: pai, por que o senhor está fazendo isso? Esse trabalho todo, deixando família, fazendo tudo isso. Aí ele falou: eu preciso fazer. Aí ele perguntou: pai, o senhor vai ganhar mais? Ele falou: não. Pai, o senhor vai... E começou a fazer uma série de perguntas para ele, que tipo de benefício ele teria. No final, apenas a glória de ter feito. De ter um negócio, tá ali, eu fiz. Então, né? E nós adoramos isso, nós gostamos da glória de termos feito alguma coisa. Então, olha, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou.
Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho e curando as enfermidades e as moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e lunáticos, e paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, aqui está dizendo que Jesus, voltando lá um pouquinho no capítulo 2, vai dizer que Jesus ele vai viver em Nazaré, como nós acabamos de ver aqui agora. Lembra que de Davi? Onde que Davi estava quando ele foi chamado? No pastinho, cuidando das ovelhas, Ele foi lembrado, pelo menos, até ser ungido, até o negócio começar. Não foi. Jesus, ele morreu aos 33 anos e meio. 33 anos e meio. 30 anos da vida dele, ele morou na cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré faz parte da Galileia. A cidade de Nazaré é conhecida como Flor da Galileia. Galileia é banhado por um mar, Mar da Galileia. Jesus cresceu sem nenhum tipo de formação, de informação. Ele cresceu em total anonimato em Nazaré. Para cumprir o que nós falamos com respeito a Davi. Lembra que Davi estava sumidinho lá no negócio dele, de repente Davi é ungido. E aí começa o trabalho de Davi. Passando por muitas lutas, por muitas coisas e assim vai. A cidade de Nazaré, segundo os estudiosos, tinha em torno de por volta de 400 a 500 pessoas. A cidade de Nazaré hoje tem em torno de 70 mil habitantes hoje. Então Jesus nasceu e cresceu até os 30 anos de idade na cidade de Nazaré. 400 habitantes. 400, 500 habitantes. Total anonimato, não é isso? Quem conhecia Jesus? Não tinha como. Isso tem a ver com Davi, que tem a ver com Jesus, que tem a ver conosco. Cresça, irmãos. Cresça em Deus em total anonimato. Em determinado momento, se você crescer em Deus, você terá seu momento de glória, vamos colocar assim. Então, Davi foi dessa forma, Jesus dessa forma, e nós também precisamos ser dessa forma. O nosso crescimento interior deve ser muito grande, para depois nós assumirmos a seara, para depois nós entrarmos certo nas coisas que Deus tem para nós. E não entrarmos como pessoas mentirosas, pessoas fraquinhas, pessoas totalmente que não conhecem a Deus, como infelizmente muitos de nós somos. Mas que nós possamos entrar e fazer de forma correta e coerente, entrar para valer. E aí, irmãos, aqui tem tudo a ver com o Davi. Olha,
Jesus foi ungido, não foi isso? Amém? Foi para o deserto ser tentado. Sendo tentado, ele passou por tudo isso, não passou por esse processo, não aceitou nenhuma dessas glórias, não desrespeitou a Deus nem em nome da sua própria fome. Ele não desrespeitou a Deus. Não ficou com a palavra do diabo, com a palavra de alguém, com nada disso. Depois que ele faz isso, ele é. Aí começa isso aqui. Verso 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho no reino e curando as enfermidades e as moléstias do povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades, tormentos endemoniados, e seguiam-no uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Não é isso? Então, vamos aqui, vamos crescendo aqui nós, ó, caladinho, de repente, algum dia, Deus nos abençoa de nossos vídeos bombar no YouTube, né? Nossa, vai ser muito bom, já pensou? Bom, tá claro aí, gente? Decápolis são 10 cidades, a Galiléia, enfim, começa o trabalho de Deus em Jesus. Sim, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Aqui, gente, a gente vai chegar lá naquela parte. Não perca de vista. Vamos tentar contemplar, tentar ver todo esse trajeto, até chegar lá. Aquele que ama o pai ou a mãe mais que a mim não é digno de mim. A gente vai chegar lá. Começa aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 3, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Gente, pobre de espírito é exatamente isso que nós estamos falando. É o intuito desse curso aqui, é que nós nos recolhamos a nossa insignificância. Olhe para o céu, olhe para Deus, olhe para as coisas. O que nós conseguimos explicar? O que nós conseguimos entender de tudo que está na nossa frente? Por que nós temos arrogância tão grande de achar que nós sabemos as coisas, que somos alguém, que somos alguma coisa? Gente, isso é o cúmulo da burrice para nós, é sério mesmo. Sabe, eu não sei, mas assim, não sei se os irmãos entendem, mas... Gente, eu não tenho dito isso aqui da boca para fora para soar como nossa, que pessoa humilde e tal, sabe? Mas é para falar mesmo, gente, nós precisamos atentar para quem Deus é, atentar para as coisas, sabe? Se nós não atentarmos, se nós não observarmos isso, a grandeza de Deus, a grandeza dessa cadeira aqui na nossa frente. Ah, mas não tem grandeza nenhuma nessa cadeira. Me explique essa cadeira. Pronto. E eu vou dizer que você é uma pessoa grande. Em todas as estruturas possíveis que essa cadeira tem. Sabe, pobre de espírito, irmãos, é reconhecer isso. Lembra lá em Apocalipse? Ah, nós somos legais, nós somos bons. Aí Deus fala assim para eles: não sabeis vós que vós sois miserável, pobre, cego e nu. Sabe, irmãos, nós permitirmos que o nosso espírito se posicione desse jeito. Ah, eu quero ser e tal. Nós já perdemos a nossa humildade, entramos em uma mentira pesada. Deus não está conosco, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, a não ser na burdoada severa. Sabe, nós somos porradas horríveis e não reconhecemos quem Deus é. Gente, porque nós decidimos mentir. Nós decidimos acreditar na nossa autoimagem.
Eu sou uma pessoa que eu prego lá na igreja. E você acredita nisso? Ou nós acreditamos nessas coisas? Não. Deus tem misericórdia de nós. Então, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram. Por que nós choramos, irmãos? Tem um sentido do nosso chorar aqui. Ele está entre dois versículos, que é: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em nome de Jesus. Chorar muitas vezes porque nós não aprendemos a ser isso aqui. Ser manso e a reconhecer a Deus. Reconhecer quem Deus é, buscar em Deus. E depois eu choro porque eu não consigo ver o plano de Deus. E depois eu choro pela minha insignificância, pela minha dificuldade em conhecer a Deus, em desfrutar. A minha dificuldade em servir a Deus, sabe? A minha deficiência em fazer isso. Então, quando eu choro assim, eu serei consolado. Deus vai me ensinar, Deus vai me ajudar, Ele vai fazer, Ele vai pegar a obra que eu fiz, sabe? Talvez esses vídeos aqui, às vezes eu fico vendo os vídeos lá, alguma coisa, às vezes eu vejo e me entendo tudo, sabe? Para Deus, talvez isso aqui seja o que nós estamos fazendo aqui, um desenho lá, tipo que a Esther do Luciano faz, né? Um desenho lá, papai, isso aqui é você. E aí ele olha, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É uma bola assim, só com um risco no meio. Talvez isso seja o que nós estamos fazendo aqui, talvez seja isso. Mas se eu chorar, se eu tiver a convicção, a clareza disso, e tiver o desejo de crescer, o desejo de agradar de verdade, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo quem eu sou, ele pode achar fantástico. Nossa, que coisa fantástica. E mais, ele pode fazer com que esses estudos funcionem. Entende? Ele faz funcionar pelo nosso reconhecimento, pela nossa clareza de quem nós somos. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A partir do momento que o meu espírito, que eu não sou arrogante, que eu não acredito saber alguma coisa, que eu choro reconhecendo a minha necessidade de fazer as coisas, de crescer, tanto para ajudar socialmente, se é o meu propósito, no meu trabalho, sabe? Tantos alunos que eu tento dar aula para eles e eu não consigo acessá-los. Mas você não estudou para isso? Eu não consigo, e o aluno desiste, eu não consigo encontrar uma forma de fazer funcionar. Quando eu me reconheço nessa situação, eu me torno manso. Sabe por quê? Porque eu não posso ser arrogante e cobrar das pessoas aquilo que eu não consigo fazer. Ou cobrar das pessoas alguma coisa que eu consigo fazer em detrimento de outras milhões que eu não consigo fazer. Então eu me torno manso. E aí eu estou com Deus. Deus vai me direcionar, as coisas vão caminhar, as coisas serão. Se eu sou arrogante, se o nosso cursinho aqui funcionar para nosso crescimento em arrogância, o nosso cursinho aqui precisa, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nos reduzir. Não é? A proposta não é essa? Que ele cresça e que eu diminua. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, qual é o sentido disso aqui? Fome e sede de justiça.
Quem pode aplicar justiça no mundo? Só Deus. Se eu tenho fome e sede de justiça, eu clamo a Deus. Não existe outra fonte de justiça no universo. Ah, mas e o Sérgio Moro? Você está esquecendo do Sérgio Moro. Tinha esquecido do Sérgio Moro. Sérgio Moro também. Então vamos seguir. Não, vamos seguir não. Justiça para nós, irmãos, como a Bíblia fala, justiça dos homens é trapo de imundície. Por quê? A lei é fraquíssima. Até a lei de Deus é corrompível, fraca. Por isso ela não salvou, ela não fez funcionar, ela não progrediu. Vamos lá. Um exemplo. O casal estava brigando lá. E a mulher pega um cabo de rodo e dá umas porradas no marido. E o marido dá um empurrão nela e ela cai e machuca a perna. O que a lei me diz? Tem uma lei chamada Maria da Penha. E aí a mulher pode buscar justiça. E ela vai buscar essa justiça. Chegando lá, o que o homem pode fazer? Vai preso. Ah, bom. Na prática não funciona. Não funciona. Não é. Porque a lei é lei. Lei é lei. Lei não muda. Olha, vamos lá. Aí chega lá, igual já aconteceu com alguns colegas meus, alguns conhecidos, o cara chega lá e fala, olha, me bateu. Aí o delegado fala assim, não tem lei para isso. Não tem lei Mário da Penha. Ela te bateu? Bateu. E daí? Não, um colega meu, a esposa dele pegou um vaso e cortou a cabeça dele aqui fora. E ele foi na delegacia prestar queixa para não bater na mulher. Essa foi a resposta que ele obteve. Olha, a gente não tem nada para fazer. Vai prender ela? Não tem nada que ampare esse tipo de coisa. Aí sorriram e tal e ficou nisso. Bom, outro exemplo então. Talvez você conheça alguém e aí tem o Mário da Penha e tal, e dá certo e tudo. Isso não é justiça. Se você me bater, o que seria justo? Você consegue estruturar justificadamente tudo o que está acontecendo na minha vida, você consegue, de forma justa, reparar tudo o que está acontecendo comigo a partir da lei que é escrita, que está colocada aí? Você não consegue, não tem jeito, porque você me bateu aqui. Aí as pessoas viram, meu filho viu. Aí pronto, eu vou te processo. Eu te processo, mas isso volta. O que faz? Quando alguém mata a outra pessoa, gente, ninguém quer fazer justiça. E aí nós acreditamos, eu quero justiça, matou meu filho, eu quero que prendam ele. Isso é justiça? Como que isso é justo? É apenas assim, você vai pegar aquela pessoa, aquele meliante, vai colocar na cadeia e vai tirar ele do meio social. Quando o juiz faz isso, qual é a primeira pessoa que ele está favorecendo? Ele mesmo. Porque se tem um cidadão na sociedade que mata pessoas, eu preciso tirar ele daqui, porque ele pode matar meu filho, pode matar alguém. Tá? Então as leis são meras estruturas de convívio. As leis são meras estruturas de convívio. Não, eu vou prender o rapaz, vamos prender e vamos fazer ele sair de lá uma pessoa de bem. Conversa fiada de novo. Não, ninguém está interessado nisso. No mundo inteiro, ninguém está interessado nisso.
Todo mundo está interessado em tirar de circulação uma pessoa que está agindo mal. Mais ainda sobre justiça. Quando os advogados pegam o papel lá, eles não lidam, observa isso, para a gente concluir. Eles não lidam com realidade. Eles lidam com um espantalho, que é a lei. Eu sou uma pessoa que eu estou brigado com a Clarissa e nós vamos separar. Algum advogado senta com a gente, o juiz, e fala: o que está acontecendo? Para a gente ter uma noção aqui. A Maria Luz vai ficar com quem? Quem são vocês? Como que é? Conta para mim. O que aconteceu? Vamos ver quem que está errado nisso aqui. Como que é isso? Então, não se lida com as pessoas, não se lida com o real, com o concreto. Se lida com um espantalho que é a lei. Uma coisa que se aplica a todo mundo. Então, assim, o que a lei diz sobre isso? Se você passou num concurso e outras pessoas estão assumindo sua vaga e tal, a lei vai ver o que acontece, como que funciona isso. Se não, se a lei não diz, ou o que a lei diz, então você não lida com seres humanos reais. Você lida sempre com espantalhos. Você lida com o que alguém diz que é. Então, estamos falando, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O intuito nosso aqui é que os irmãos entendam por que fome e sede de justiça. Quem é justiça? É a única pessoa que pode trazer justiça. É isso. Então, saiba, a justiça do homem não tem nada a ver com justiça. Justiça, segundo um senhor chamado Marx, é simplesmente uma forma de dominação. Justiça, ela vai te... você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você deixar de pagar sua água, o que é justo? A pessoa vir e analisar o que foi com você, cara. Você perdeu o emprego, você está passando dificuldade, não sei. Segundo a lei, o que eles fazem? Corta. Não, mas deixa eu te explicar, eu preciso te mostrar que... não, a lei é a lei. E acabou. Então, gente, brigadão. Deus abençoe. Até mais. Então, busquemos em nome de Jesus a Deus. Leia esses textos, pense sobre eles, reflita em nome de Jesus para que possamos crescer. Obrigado mais uma vez. Em pé.